Imagine todas as coisas físicas que você conhece, desde as menores partículas até as maiores galáxias. Muita coisa, não? E se eu te dissesse que tudo isso é apenas 4% de todo o universo? O restante do cosmos é constituído de dois componentes bastante misteriosos, a matéria escura e a energia escura. Mas o que são exatamente? Bem, vamos descobrir. Começamos em 1977, quando o brilhante astrônomo suíço Fritz Zwicky estudava aglomerados de galáxias. Após fazer várias observações e análises, ele notou algo estranho. As galáxias nos aglomerados possuíam velocidades altíssimas, de em média 1000 km por segundo. Contudo, elas não haviam se dispersado. Algo estava mantendo o aglomerado intacto. Esse algo era a gravidade. Porém, ao se levar em consideração somente a força gravitacional exercida pelas galáxias presentes, essa seria 100 vezes menor que a necessária para surtir tal efeito. Era necessária uma quantidade de massa muito maior do que a observada. Assim, Fritz Zwicky, pouco modesto em suas especulações, presumiu que havia algo a mais nos aglomerados que fornecia a massa necessária, mas era invisível aos nossos olhos. Esse algo foi chamado de matéria escura. Para que esse modelo funcionasse, era necessário que esse novo tipo de matéria tivesse características bem peculiares. Ela deveria conter uma massa muito grande e interagir muito pouco com os elementos ao seu redor. Isso faria com que não absorvesse nem emitisse luz, justificando sua invisibilidade. Porém, essa ideia foi considerada ousada demais para a época, e a descoberta de Zwicky não teve seu reconhecimento merecido. Ao longo dos anos, novas evidências da existência de matéria escura começaram a surgir. No entanto, ainda havia muito ceticismo em relação à sua existência. Foi somente em 1980 que novos dados apontaram com grande certeza a sua presença. Desta vez, o foco eram as próprias galáxias, as quais apresentavam um comportamento inconsistente com os cálculos feitos somente com a matéria detectável. Era esperado que a velocidade de rotação dos componentes de galáxias fosse diminuindo quanto maior a sua distância do centro, já que a força de ação gravitacional seria menor. Contudo, os dados obtidos mostravam que a velocidade nas extremidades de galáxias era tão grande quanto no centro, o que indicava que a gravidade nesses locais era maior que o esperado. Qual seria o causador dessa maior atração? A única candidata plausível era a matéria escura, que curiosamente coincidia com os valores quantitativos que os dados de Zwicky estimavam. Nessa década em diante, as evidências da existência desse tipo de matéria aumentavam cada vez mais, com novos e novos dados sendo obtidos. Um dos mais convincentes é o do aglomerado Bala, que consiste em dois aglomerados de galáxias que se chocaram e liberaram uma enorme quantidade de poeira estelar no processo. Caso a maior parte de sua massa estivesse concentrada na poeira, ou seja, na matéria observável, deveria haver um movimento de convergência para o centro. No entanto, tendo em vista o caráter pouco interativo da matéria escura, quando houve o choque ela deveria simplesmente ser seguida em frente, ignorando os corpos em seu caminho, o que resultaria em focos gravitacionais nas duas extremidades do aglomerado, justamente o que os dados mostram. Agora que já provamos sua existência, você deve estar se perguntando, mas o que seria essa tal de matéria escura? A resposta é surpreendentemente simples. Nós não sabemos. Porém, isso não impede físicos de teorizarem o que ela poderia ser. Existem inúmeras partículas teóricas que poderiam cumprir tais requisitos, mas na atualidade, as mais aceitas são as chamadas WIMPs, partículas com muita massa que interagem muito fracamente. Para cumprir o papel de matéria escura, sua massa deve ser realmente grande, seguindo uma proporção de 6:1 com a matéria comum. Além disso, elas devem ser inertes, sendo que desde o começo desse vídeo, aproximadamente 1 bilhão dessas partículas atravessaram seu corpo, e a menos que você tenha muita sorte, nenhuma delas deve ter tido algum efeito. Apesar de serem realmente plausíveis, os WIMPs nunca foram detectados.
o que é compreensível, dado sua fraca interação. É possível até que eles realmente não existam, mas até agora, esse é o melhor modelo que os físicos conseguiram chegar para explicar essa matéria de características tão curiosas. Se você achava que a matéria escura era estranha, prepare-se, pois o último componente vital do universo é mais ainda, não sendo parecido com nada que já tenhamos detectado na Terra. Começamos em 1917, com o físico alemão Albert Einstein. Nesta época, ele havia proposto recentemente sua teoria geral da relatividade. Porém, ela somente permitia um universo em expansão ou contração, já que Einstein, como muitos outros na época, acreditava que o universo em si era estático. Foi adicionado um termo às equações que parecia loucura, a constante cosmológica. Esse novo termo inclui uma força que, sendo proporcional à distância entre corpos, contrabalanceava a força gravitacional, garantindo um universo inerte. No entanto, esse modelo continha um problema sério. Ele era incrivelmente frágil e instável. Qualquer mínimo movimento tiraria o sistema do equilíbrio e levaria o cosmos a colapsar em si mesmo ou expandir desenfreadamente. Ao perceber isso, Einstein se arrependeu de ter criado tal termo, chamando-o de o maior erro de sua vida. Anos depois, em 1929, o astrônomo Edwin Hubble, trabalhando no observatório de Monte Palomar, percebeu que a luz emitida por galáxias distantes era desviada para o vermelho do espectro eletromagnético. Esse efeito decorre do distanciamento de um corpo emissor de luz em relação ao observador, que é análogo a um corpo emissor de som emitir um tom mais grave quando se distancia, ambos decorrentes do efeito Doppler. Isso levou Hubble a concluir que, diferente do proposto por Einstein, o universo estava em realidade se expandindo. Dado esse novo cenário, físicos começaram a discutir os possíveis destinos do universo. Caso a força gravitacional fosse forte o suficiente, era esperado que a expansão começasse a diminuir até que seu sentido fosse invertido e o universo começasse a se retrair, acabando em um grande colapso chamado de Big Crunch. No entanto, caso a força gravitacional não fosse tão forte quanto esperado, o universo desaceleraria inicialmente e em seguida continuaria a se expandir com velocidade constante, já que a gravidade não seria mais forte o suficiente para alterar a expansão. Ao longo dos anos, discutiu-se muito sobre isso, com muitos cientistas fazendo medições para calcular a taxa de expansão do universo e tentar prever seu futuro. Nisso, percebeu-se que para fazer uma medição precisa, era necessária uma ótima vela padrão, ou seja, um componente que emitisse luminosidades quase idênticas. As melhores candidatas eram as supernovas tipo 1A, tipos de estrela que, ao explodirem, podiam ser vistas de distâncias enormes e que emitiam luminosidades constantes, possibilitando uma medição altamente precisa da desaceleração do universo. Em 1998, vários grupos que estudavam essas supernovas perceberam algo curioso. Descobriu-se que, bilhões de anos atrás, as galáxias se moviam mais lentamente do que a velocidade em que elas se encontram atualmente. Isso era algo surpreendente, pois indicava que, diferente do esperado, a expansão do universo estava acelerando. Mas agora encontramos outro problema. O que estaria causando essa aceleração? A resposta é a chamada energia escura, um fenômeno estranho que físicos acreditam que permeia todo o universo e que marca o retorno da constante cosmológica. No entanto, a natureza desse fenômeno é ainda desconhecida, não temos a menor ideia do que ele seja. Diferente da matéria escura, que podemos ao menos atribuir o status de matéria, a energia escura é diferente de qualquer coisa que já tenhamos detectado, então teorizar sobre ela se torna uma tarefa árdua. Muitos atribuem esse tipo de energia ao vácuo, ou seja, espaço vazio. Essa seria a causa da expansão acelerada, já que a atual expansão cria espaço vazio, que aumenta a taxa de expansão, que aumenta a quantidade de espaço vazio e assim por diante. Outra teoria que explicaria a existência da energia escura é a dos multiversos, que atribui a existência de infinitos universos, os quais poderiam estar interligados ao nosso, sendo que a expansão de nosso universo poderia ser fruto da contração de universos vizinhos. Outra hipótese é de que a constante cosmológica seria uma quinta força fundamental, que junto com a gravidade, o eletromagnetismo, a força forte e a força fraca, regiria o comportamento do cosmos. Realmente, existem muitas hipóteses. Nossa jornada pelo lado sombrio do universo nos levou longe, mas ainda há muito para descobrir. Quem sabe, um dia finalmente o entenderemos. Mas até lá,
Temos um caminho cheio de pesquisa e muitas perguntas.